Olá, meu nome é Maíra Ferreira Barreto e o meu trabalho é intitulado como Memórias sobre as Águas e Educação Ambiental em Laranjeiras, uma proposta didática. Então, o objetivo do trabalho, ele tem por finalidade apresentar uma proposta didática para ser desenvolvida com alunos do primeiro período do curso técnico em segurança no trabalho, no componente curricular Educação Ambiental. A intenção da elaboração dessas propostas didáticas é coletar entrevistas, no caso, os alunos, os próprios estudantes, eles vão coletar entrevistas de moradores antigos da cidade de Laranjeira a respeito dos usos, das suas vivências, da sua percepção sobre o rio Cotigiba. Com essa atividade, espera-se que os alunos passam a conhecer e valorizar as memórias e as histórias dos moradores antigos da cidade de Laranjeiras, né, e construam um novo olhar, principalmente sobre as memórias ambientais e sobre as perspectivas ambientais, né, um olhar preocupado com as questões ambientais. Qual a justificativa? Como essa proposta didática foi pensada para alunos que moram ali nas proximidades da cidade de Laranjeiras. A cidade de Laranjeiras é uma cidade pertencente ao estado de Sergipe, e ela tem uma grande importância cultural, porque tem muitos vestígios da colonização portuguesa, então tem uma herança cultural muito rica. Lá tem várias manifestações folclóricas, grupos folclóricos. A cidade em si, ela tem muito da arquitetura colonial, então é uma cidade muito rica em cultura, de apresentações tanto da cultura portuguesa, tanto da cultura popular, porque tem muito da influência do negro que for escravizado ali e deixar as suas heranças. Então, além dessa importância cultural, tem a importância ambiental, porque nessa cidade passa o rio Cotigiba, que tem muita influência sobre a população, desde a antiguidade, né, do período da colonização, até os dias atuais. Então, é preciso que a população passe a valorizar, passe a reconhecer a importância desse rio, porque ao longo dos meus estudos, ao longo das pesquisas, então a gente vai ver tanto a questão da cultural, o rio tem uma importância cultural, porque é no rio, através do rio, que é realizada a festa de Bom Jesus dos Navegantes, a culminância de uma dramatização, que é a festa folclórica Lambiçus de Cabloquinhos. Então, além da importância econômica, que lá são extraídos minérios, a população sobrevive, muitas pessoas da população tiram o seu sustento do rio. Tem importância econômica, tem importância cultural e tem a importância ambiental, né? Que é através do rio que a gente tem várias espécies da fauna e da flora. Então, apesar dessa importância desse rio, então o rio, cada vez mais, ele está sendo poluído. Então, há uma necessidade da população se conscientize, né, se valorize e perceba a importância desse rio para, assim, valorizá-lo. Os objetivos do meu trabalho, os objetivos específicos, são desenvolver nos estudantes um protagonismo estudantil frente à produção do conhecimento sobre as questões ambientais, trabalhar com a realidade local dos alunos, assim como a história do seu lugar, valorizar a memória e a história dos moradores antigos de Laranjeira sobre o rio Cotigiba e produzir, assim, narrativas históricas e reflexões sobre a realidade local dos estudantes. Eu trabalhei sobre esses conceitos de memória, conceito de Bittencourt, né, que ela traz que as memórias elas precisam ser invocadas e recuperadas, assim como merecem ser confrontadas. Né? O conceito de Pollack, que ele fala que a memória é o elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva, na medida em que ela é também um fato extremamente importante no sentimento da continuidade,
e da coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua construção em si. Então, a importância de resgatar a memória, tanto individual, tanto coletiva. Então, nesse trabalho, a gente trabalha muito a memória coletiva de moradores antigos da cidade de Laranjeiras. Utilizei também o conceito de Mesquita, que é a memória combativa ao esquecimento. Então, devemos resgatar essas memórias para que elas não fiquem esquecidas, né? Pela rememoração, a gente se reconhece e a gente vai se recobrando a nossa identidade, né? Também eu trouxe o conceito de Oriá, que para o autor, sem a memória, temos a estranha sensação de que somos estrangeiros em nossa própria casa, e sem ela não encontraremos mais os ícones, os símbolos e lembranças que nos unem à cidade, e assim nos sentiremos deslocados e confusos. E também eu trouxe o conceito de ecleabose, né, sobre essa questão de resgatar as memórias antigas, né? Ela utiliza o conceito de pessoas velhas, né? De pessoas de mais idades, que elas carregam em si mais fortemente tanto a possibilidade de evocar quanto o mecanismo da memória. Então, qual é a proposta didática? A proposta didática, ela vai ser orientada, né, por dois conceitos. A abordagem socio-interacionista de Vygotsky, né, que fala assim que a aprendizagem, ela acontece a partir da interação dos alunos entre eles e com o meio. Então, essa proposta, ela vai se basear muito nessa proposta da teoria de socio-interacionista, porque os alunos, eles vão ser os produtores de conhecimento, eles vão sair a campo, eles vão estar em contato com essas pessoas antigas, com os moradores antigos, que têm, né, várias percepções e conhecimentos para compartilhar. Assim também como aprendizagem social ou situada, que também fala sobre você colocar os alunos em ação, em fazer uma visita, em estar em campo, né? E trazer elementos da sua realidade local. Então, você parte da sua realidade, dos seus conhecimentos, o que você tem ali da sua comunidade, para que você também aprenda. Então, essa proposta didática, a minha proposta didática sobre as memórias ambientais, ela parte de 3 momentos. Primeiro momento, o professor vai dividir os alunos em grupos, mais ou menos 5 componentes. Ele vai fazer a divisão de acordo com a quantidade de alunos, e ele vai fazer a partir de uma aula expositiva e dialogada, trabalhar os conceitos de educação ambiental, do Rio Cotiguiba, de memórias. Então, ele vai trabalhar para ver o que é que os alunos já sabem desses conceitos, né, que serão abordados ao longo de toda a proposta didática. Então, a partir de toda essa contextualização, dessa discussão em relação aos conceitos abordados, em um segundo momento, os alunos eles vão partir para a seleção dos moradores, e aí pode ser pessoas ali da sua família, a partir de 45 anos de idade, ou da escola, da própria escola, que do seu entorno ali. Então, o grupo vai escolher, vai fazer a seleção de quais pessoas eles irão entrevistar, e aí pode escolher 5, 6 pessoas, o quanto eles conseguirem, e eles vão fazer essas entrevistas. E aí tem alguns documentos que o professor irá ajudar, que é a carta de apresentação, a carta convite e o roteiro das perguntas. O professor irá ajudar os alunos. Em um segundo momento, quando esses documentos já forem elaborados, os alunos o professor pode orientar também os alunos irem coletar essas entrevistas. Depois que todas essas entrevistas foram coletadas, apresentados os nomes, feita uma relação para o professor das pessoas entrevistadas,
os alunos vão se reunir e fazer a transcrição. E aí o professor pode contextualizar com o professor de português na questão da transcrição, porque posteriormente irá ser elaborado uma narrativa com os dados que eles conseguirem coletar, o grupo. Então, e aí já vai passar para o terceiro momento. Depois da transcrição, das entrevistas coletadas, os alunos eles vão construir narrativas históricas, falando da experiência, o que gostou, os pontos positivos, os pontos negativos e dos resultados obtidos. E aí o professor irá postar ou uma exposição da escola, ou até mesmo em um blog, ou alguma tecnologia digitais. Então, todas essas possibilidades, essas atividades, possibilitarão que os alunos conheçam e valorizem as memórias e as histórias dos moradores antigos, que ele compreenda essas percepções, quais são as vivências, quais eram as relações que esses moradores tinham com o rio, é importante ou não, né? Para ele construir um novo olhar a partir da sua realidade local, e aí vai valorizar o cotidiano dele, as pessoas ali como sujeito crítico, e tenham voltado para essas questões, um olhar voltado para essas questões ambientais. E aí os relatos permitem reforçar a comunidade de Laranjeira, a relação de identidade e pertencimento do seu lugar, entendendo a importância de conhecer as memórias ambientais, as dinâmicas dos rios, as suas mudanças, as suas permanências ao longo do tempo, assim como refletir sobre a poluição do rio, que é um tema, uma problemática de fundamental relevância nos dias de hoje. Então, deixo aqui os meus subsídios teóricos que eu utilizei para a elaboração da proposta didática. E aqui eu me despeço. Obrigado pela atenção e por esse espaço. Puxa.